Eu não consigo concordar com ninguém que fala, eu não desenho. Para mim, todo mundo desenha. Assim, primeiras 5, 6 páginas, eu lembro de ler assim e pensar, isso é cinema? Porque ser educador é isso, é você acreditar que a pessoa sempre pode aprender, que a pessoa pode melhorar, é você acreditar que a educação pode mudar, né? Assim, então, a gente tá tendo um retrocesso atualmente que dá nos nervos, né? Parece que, tipo, eu achei que a gente já tinha resolvido umas coisas, que a gente tá voltando a conversar de novo, assim, eu achei que já era... A gente já conversou sobre isso antes, achei que já tínhamos chegado num acordo e agora parece que tá voltando, assim, né? Sabe, você vai deixar que outras pessoas continuem falando sobre quem você é, quem você deixa de ser ou quem você pode ser, sabe? Então aquilo me deu um chacoalhão, eu falei, não, é verdade. Olá, artistas do Brasil! Eu sou Gabriela Antônia Rosa, uma das líderes de produção de conteúdo da Revo e host desse queridíssimo programa. Hoje a gente vai falar sobre criação de histórias. Estou aqui com um casal muito especial. Estou com a Regi Braz, que tem uma carreira como educadora, mas também conta histórias. E fiquei sabendo agora há pouco que ela desenhava também. Já quero saber mais sobre isso. E com o Jeff Costa, quadrinista aí, com anos de carreira. Pessoa maravilhosa, do milênio passado, trabalhando desde o último milênio. E hoje a gente vai conversar então sobre as trajetórias de vocês. Sejam muito bem-vindos à sala 1604. Obrigada por terem topado o convite de conversar comigo hoje. Acho que vai ser ótimo, gente. Estou animada porque o trabalho de vocês é incrível. Eu sou muito, muito fã de verdade. Assim, acho que isso aqui foi precioso, mas a gente chega lá. Regi, vou começar contigo. Você sempre teve vontade de contar história? Você sempre escreveu? Como é que você foi? Como você virou professora? Eu sempre gostei de arte, né? Eu gostava de cantar, gostava de dançar, gostava de escrever, gostava de desenhar. Mas eu não conseguia escolher nenhuma das artes, né? Eu queria fazer tudo. E aí, quando eu era mais jovem, minha mãe sempre ficava falando para minha irmã mais velha, né? Faz magistério, que meu sonho era ter sido professora. E eu nunca tive uma relação muito próxima com a minha mãe. Então, eu escolhi o magistério para tentar me aproximar da minha mãe, para agradar a minha mãe. Uhum. Só que quando eu cheguei no magistério, eu vi que eu conseguia fazer tudo lá. Eu poderia fazer tudo. Então, eu fazia trabalho com música, sabe? Eu já entreguei trabalho em forma de quadrinhos. E aí, quando eu fui para a sala de aula, eu percebi que era necessário isso mesmo, né? Porque lá entre as crianças, tem crianças que gostam de cantar, tem crianças que gostam de dançar, tem criança que é mais visual, né? Tem criança que é mais, né, como eu, sinestésica, que tem que pegar em tudo. Então eu percebi que todas essas poucas habilidades, né, um pouquinho de cada, era importante também para... Então eu me encontrei na educação. E aí, beleza, você trabalha tudo em sala de aula, mas a parte dos roteiros, essa vontade de escrever e a relação com os quadrinhos, foi uma coisa que Jeff que foi te abrindo para isso, ou já vinha de você desde antes? Na infância, eu tinha uma tia que ela tinha um cômodo na casa dela cheia de quadrinhos, sabe? Era um cômodo só para guardar quadrinhos. Caraca. E aí, quando a gente ia visitar, eu ficava encantada com aquilo, né? E eu ficava lá sozinha dentro do cômodo e ela falava, toma cuidado, você pode ler, mas com muito cuidado. Ela não emprestava para ninguém. Era dessas. Sim. Então, quando a gente ia lá, eu aproveitava para ficar lendo. Então, o meu primeiro encantamento foi com esses quadrinhos que ela tinha. E aí, quando nós nos conhecemos, né, eu gostava de desenhar, gostava de escrever e tal, mas assim, eu não me via fazendo isso, né? Foi depois de muito tempo, depois a gente já junto, já com alguns anos já de casado, né, que ele ficou insistindo, não, você já desenhava, volta a desenhar, você precisa escrever, né? E eu sempre, né, rejeitando. Tô fazendo minhas coisinhas aqui, vai. Me deixa. Eu já sou mãe, sou educadora, sou dona de casa, muita coisa. Me deixa quietinho no meu canto. Tava bom só ajudando ele nas feiras de evento. Uhum. E o que ele me apresentou, assim, de quadrinhos, porque eu também tive um momento de pegar birra dos quadrinhos. Elabora, eu preciso saber essas histórias, que essas que são as boas. Porque eu era uma briga do casal. Eu era uma mulher ciumenta, né? Hoje eu melhorei. Então, eu via, quando ele tinha que fazer teste de desenho, e aí ele tinha que desenhar uma mulher bonita,
Eu olhava e falava assim, nossa, isso que é uma mulher bonita. Então, isso brigava com a minha autoestima. Era uma coisa ali que entrava muito em conflito, então eu fui acabando, por proteção mesmo, eu ia deixando um pouco de lado. E aí ele falou assim, não é todo quadrinho que é assim. Aí ele me apresentou o Cumbi, né? Do de Salete. Eu fiquei irritada, porque ele me apresentou, eu estava amamentando, e tem uma cena no Cumbi que não sai da minha cabeça Até ainda. hoje. Até hoje. 15 anos. Fica lá, martelando. Mas foi ótimo, porque eu percebi que tinha uma outra possibilidade, né? E aí também eu li A Dama do Martinelli, e aí eu fiquei encantada com o que a Marcela fez, porque ela uniu a pesquisa, ela uniu o gosto que ela tinha, né, por terror, né, o autor, que era o autor preferido dela, tudo no mesmo quadrinho, ainda conseguiu falar sobre ditadura militar. E aí eu pensei, opa, Cabe mais coisa aqui. cabe. E aí eu lembrei que eu já tinha feito o trabalho da escola em quadrinhos também, sabe? Então eu percebi que se eu fosse voltar a escrever, eu queria seguir esse caminho de unir tanto os meus pensamentos, mas também com estudos e tentar contribuir de alguma forma, né? Olha, o que eu posso dizer do que eu conheci é que contribuiu. O objetivo foi alcançado, contribuiu super de alguma forma. E que legal que você, assim, conseguirem conversando e o Jeff conseguiu te puxar, porque eu acho que realmente isso é muito bom. Tipo, é o que eu falei, vamos chegar lá, mas muito Mas bom, para me assim, muito novo convencer, também. ele tinha organizado um grupo de... Ele não, tinha um outro amigo que teve a ideia de... Foi o Regis Rocha, começou a convencer a gente se juntar ali e Fazer formou um grupo, coletivo, um coletivo de quadrinistas negros. Seu nome? Chegou a ter, não, mas Não morreu. Mas não, continua. Sim, e aí tinha formado esse grupo e ele falava, vamos, o pessoal está começando. Eu falei assim, não quero atrapalhar. Sabe aquela ideia de não é para mim, sabe? E eu não queria estar naquele grupo só por ser esposa dele, Sim. sabe? E aí ele falava, não, tá todo mundo aprendendo, a gente vai aprender junto. Aí quando ele falou, tá todo mundo aprendendo, a gente vai aprender junto, aí eu me... Deu uma... falei assim, me permitir. Então, entrei nesse grupo e o objetivo era realmente a gente contar as nossas histórias, né? Olhar para a nossa história, olhar como que a gente é visto na sociedade, né? E gritar e se colocar aí, se jogar para o mundo. Sim. Você tá falando disso agora, me veio... Eu assisti esse final de semana o documentário novo do Paul McCartney, o Man on the Run, que é a história de quando ele saiu dos Beatles e começou os Wings, né? E a primeira integrante dos Wings foi justamente a mulher dele, que não sabia tocar nenhum instrumento musical ainda, quando entrou pra banda. E aí você tá falando isso, ela falou uma coisa muito parecida no documentário, que é tipo, eu não sei por que ele queria que eu fizesse parte da banda. Ele olhou pra mim e falou, você já tá aí o tempo todo mesmo, por que você não participa? Mas é legal isso de, tipo, você também se permitir aprender, né? E se colocar nesse lugar de, tipo, eles estão aprendendo, eu tô aprendendo, vamos tentar fazer uma coisa nova juntos aqui. Porque eu tinha até um pânico, assim, quando eu pensava, não, eu vou me chamar de roteirista, eu vou me colocar como roteirista, vou escrever algo que outras pessoas vão ler, sabe? Então, eu ficava em pânico e era uma crise ali, uma guerra comigo. Não, você precisa escrever. Não, mas eu não, sabe? Hoje você já consegue falar, sou roteirista, educadora? Agora eu consigo. Mas eu também precisei levar vários de... puxões de orelha, a pessoa mandava uma mensagem para ela. Por que você no seu Instagram tá lá... Aspirante a roteirista. Tipo, já tinha ganhado... Querida, você já é premiada, não tem mais tinha, aspirante, né? Já tinha ganhado o prêmio de roteirista revelação, roteirista do ano nos quadrinhos, já tinha ganhado tudo. E ela lá, com aspirante a roteirista. De tanto puxão de orelha que aí você colocou. Mas é um sentimento que eu acho que persegue muitas mulheres, acho que principalmente mulheres negras, que é aquele sentimento de você estar, como se diz, impostora. Sabe? De ser... Você não se sente pertencente, né? Você não tem aquela segurança de estar. E quando nasce a autoestima, e em Ti Me Vejo também, nasceu dessa necessidade de buscar por mim mesma. Eu tive uma crise de identidade, eu fui participar de um curso, e o que eu menciono aí aconteceu mesmo. Era um curso que falava sobre ancestralidade, e aí, no meio do curso, a professora falou, olha, agora eu quero que vocês escrevam a história de um ancestral mais próximo de vocês. Pode ser um tio, pode ser avó, pode ser avô. E aí, eu fiquei em choque, falei assim, não sei, peguei o celular, comecei a mandar mensagem para minha mãe, para o meu pai, mandei mensagem para a tia, para a prima, ninguém sabia me responder.
E aí, no meio do curso, aí meu pai não queria falar no assunto, essas coisas é com a sua mãe. Essas coisas, né? Porque o meu pai, até hoje, ele nunca disse que ele é um homem negro. Ele não se percebe como um homem negro. Né? A família fala que ele é moreno. Então, quando eu falei sobre ancestralidade, isso para ele já remeteu à minha negritude e ele jogou para minha mãe porque o pai da minha mãe era negro. Sabe? E aí minha mãe me manda um áudio assim. Ela falou assim, meu avô era negro. Ela falou assim, a minha avó era cabocla. Minha mãe era normal. Quando eu ouvi esse áudio da minha mãe falando sobre ser normal, sabe? Aí eu falei, não, a coisa é muito mais embaixo, sabe? E aí eu me aprofundei e fui estudar ainda mais, porque ali eu tive a certeza, eu já tinha, na verdade, né? De que a minha família tinha um olhar diferente para mim, mas eu não queria admitir. Então, eu tive que buscar a minha autoestima, tentando buscar o conhecimento e romper com essas mentiras e também saber de onde que vinha isso, né? Como que surgiu esse pensamento na cabeça deles? E eu fui estudar, fiz um curso com a Dandara Suburbana, né, que é a Carolina Rocha, que escreveu o prefácio do livro. E ela tem um curso que é sobre incentivo à escrita de mulheres, principalmente mulheres negras. E ela falou sobre isso, né? Ela falou assim, a Carolina de Jesus, ela sempre disse que ela era escritora. A sociedade que dizia que ela não era. Né? E ela fala sobre essa questão da leitura, né? Que a leitura não é só a leitura do livro letrado, não é só sobre as letras. É uma leitura de mundo que a gente faz. Paulo Freire também fala isso, né? Que a leitura de mundo, ele precede a leitura da palavra. Então, quando você sai na rua, que você olha se vai chover, se não vai chover, você já está fazendo uma leitura, né? E ela falava sobre isso. Olhe para a história das mulheres do nosso país. As mulheres negras. Nós não tivemos acesso. E a gente não teve a oportunidade de contar as nossas histórias. Nossas avós não tiveram a oportunidade de contar nossas histórias. E a gente vai fazer a mesma coisa? Sabe? Você vai deixar que outras pessoas continuem falando sobre quem você é, quem você deixa de ser, ou quem você pode ser, sabe? Então, aquilo me deu um chacoalhão. Eu falei, não, é verdade. Sabe? Porque a gente acha, por exemplo, eu não tenho faculdade de letras, por exemplo. Vou escrever um livro, sabe? Eu não tinha curso de roteiro. Como que eu vou falar que eu sou roteirista? Então, tudo isso ficava martelando na minha cabeça. A necessidade de uma chancela de diploma. Então, eu precisei olhar para mim com empatia e, ao mesmo tempo, olhar para a nossa história, sabe? Para me permitir escrever. Porque eu não estou escrevendo a história de ninguém. Eu estou escrevendo a minha história, né? Então, eu não tenho direito de contar a minha história. Mas para pessoas negras, essa coisa o papel sempre foi motivo da gente precisar comprovar tudo. Todas as habilidades, aptidões. Precisava ser provado. Sempre precisa ser provado. Falei pra vocês, né, que eu conversei com a Preta hoje, foi o primeiro episódio que eu gravei. E uma das coisas que ela estava falando sobre a necessidade do diploma é que ele é importante porque se você não tem, é a primeira justificativa que vão usar para te tirar dos lugares, assim, tipo, mas você não tem formação para estar aqui, você sabe? E aí, óbvio que faz todo sentido, mas é o que você falou, né? Tipo, você não tem direito de contar a sua própria história porque você não tem um diploma, ainda mais num marido que desenha em casa. Eu entrei na fila, tá? Eu entrei na fila. Ele te encaixou entre jobs ali? Eu tive um encaixe ali na fila, né? Porque é requisitado, né? A pessoa. Já que estão falando da pessoa requisitada, né? Você tem, obviamente, sua obra mais autoral, que também perpassa as suas experiências, mas você também tem a sua obra super mais comercial, né? Os projetos mais recentes. Mas, assim como eu fiz aqui um panorama com a rede, fazer um com você também. Como veio o negócio dos quadrinhos para você? Como é que você falou, não, beleza, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. E foi. A gente tem tempo? Tem. Pra vocês dois, gente, eu sinto muito, pessoal. Se vai ficar até meia-noite, a gente vai ficar, porque esses dois aqui a gente tem tempo. Não, diferente, eu estava falando, é diferente. A idade aqui, tá, né? Então, a história vai mais longe. Igual como a maioria do pessoal que passa por aqui fala, né? Desenhar desde sempre e não parar. Isso que diferencia com a maioria das pessoas. O que eu penso diferente, isso tem que
vir antes meu entendimento sobre desenhar também. Eu não consigo concordar com ninguém que fala eu não desenho. Para mim, todo mundo desenha. Uma verdade que eu tenho, que aquele desenho que todo mundo fazia de criança, a família, no jardinzinho, a casa no fundo, a chaminé, mesmo aqui não existindo, né? Sim. Não é a característica não é essa do casa Brasil. que a gente tem. Mas o sol, nuvem e tal. Ali, mesmo então, ninguém viveu, a maioria das pessoas aqui não viveu naquele tipo de casa. Em algum momento, aquele ícone significou alguma coisa, não sei como foi vendido esse subconsciente, mas a gente entendeu o que é representar um ambiente feliz, seguro, né? O sol é a felicidade. Se pôs chuva ali, aí você começa... Os psicólogos, né, que vivem de criança, vai olhar para um outro... Então, a primeira linguagem não verbal de qualquer pessoa é a expressão mais profunda, porque nem tinha habilidade para falar sobre sentimentos, está lá. Então, qualquer um é capaz de criar com profundidade, né, uma intenção com o desenho, com símbolos. E a escrita é símbolo da mesma forma. A gente só substituiu, né? Quer dizer, a maioria das pessoas substituíram. E então eu me vejo no lugar das pessoas que teimaram com o desenho e levou as duas linguagens junto. E aí eu penso nisso, né? O desenho nesse lugar de transmitir ideia. E não é pelo lugar de dom, aptidão sim, mas não é o dom, não é aquela coisa fora do comum, é uma prática, né? Uma prática de lidar com uma linguagem. Então, o que as pessoas falam de quem desenha tem um lugar diferente, sei lá, uma forma criativa? Nada, é só prática, é só, né, insistência. Eu penso por esse caminho. E hoje eu sei pôr nome nessas coisas. Né? Quando era moleque era só um vício. O seu vício era um vício, desenhar um vício. E não era o único. Eu queria muito desenhar quando moleque. Minha mãe falava que perguntar quando criança eu queria ser desenhador. Bom, você é, né? Mas não foi... Logo já entendi de onde a gente vem, né, as possibilidades que se apresentam. Até para pessoas com mais possibilidades na vida, a gente vê histórias de que não é fácil entrar no desenho, trabalhar com desenho. Então, para mim já era uma realidade. Substituir esse sonho por um tão ruim de alcançar quanto o pior. Futebol. Pior. Diria que é pior. Eu fui bom, realmente. Eu fui bom de moleque. Eu joguei muita bola. Dizem que ele ainda faz sucesso quando joga. É raro, mas acontece. Quando ele consegue, né? Quando eu consigo entrar em campo e não desmontar, né? Ainda dá para ver alguma habilidade ali. Mas é aquele sonho que a maioria da molecada mantém. E existe a possibilidade, porque está lá, ainda mais na época, no milênio que eu... No milênio que eu nasci. Campos, era para todo lugar, né? Jogando bola na rua, em qualquer lugar. Quadra tinha para todo lado. E olheiro, clubes nem clubes, né? Associações de bairro. De bairro. Que Aquele campinho do bairro. Então, e tinha os times de várzea. Então, isso aqui era, né, sem a vontade. Ainda tem, né? Não, hoje é muito pouco. É diferente? É muito diferente. Eu fui ver em Mauá uns tempos atrás, meu primo também jogando no time de várzea dele lá. Foi legal.
Então, para ter uma ideia, isso da época que existia o campeonato de várzea televisionado, TV Cultura. Caraca, era televisionado, que era o sistema do time de Sim, várzea. de várzea, que era o Desafio ao Galo. E um desses times que participava do campeonato Desafio ao Galo, teve um olheiro lá que foi atrás de mim, entendeu? Então, assim, e na época eu era um molecão de 13 anos. Na época que eles... Que fica de olho mesmo. Mas eu só jogava salão, rua, um campinho pequeno, num campo de verdade. Eu me assustei. Resumindo, fiz o teste em campo, calei a boca de um técnico. Não vale essa história, porque tem a ver com o que me motiva também, produção. Eu sou muito de fazer as coisas para calar umas bocas, entendeu? A motivação dele veio pelo ódio. Pela birra. A pessoa Eu sou meio birrenta. assim, isso eu percebi já há muito tempo. Que o que fala que você não pode fazer, eu vou lá e tento provar que Dá pra fazer. dá para fazer. Então, assim, do teste... Você não consegue fazer comida. Feijoada. Eu queimo arroz toda vez que eu... Não, mas me prove. Ela tá Não, mas tentando eu desenvolver tento, essa habilidade eu em você. tento. Esse é aquele que... Eu não vou com ódio. Droga. Esse pessoal que estava atrás pediu para uma associação dessas da perto de casa, que treinava a molecadinha, que jogava comigo sempre, rua, salão, para deixar eu fazer um teste, para ver como é que eu me saía em campo e tal, onde eu me encaixava. Só que conversou com o pessoal da associação, mas na hora do baba mesmo, da pelada lá, o técnico não queria saber disso. Ninguém falou comigo e tal. A minha sorte, e eu sempre fui meio boca aberta nesse sentido, não ia me defender. Ainda molecão. Mas todos os moleques, todo mundo conhecia e sabia que eu jogava. Não, deixa. O cara falou assim, tá, você é destro ou canhoto? Eu canhoto. Vai lá na esquerda, lateral. Eu corri atrás, não aguentava. Já estava doendo tudo. Aí eu falei, do outro lado do campo, né? Ele troca com meia. Não rolou ainda. Final do primeiro tempo. Ele chama todo mundo para falar alguma coisa, mas chamou todo mundo só para falar algo muito pessoal para mim, para todo mundo ver. Caraca. Chegou todo mundo, ele falou: quem falou que você joga bola? Aí veio o espírito do Aí, He-Man nele. ó. Aí baixou. Aí ele falou: ó, sua última chance. Vai de centroavante. 15 minutos eu fiz 3 gols. Aí ele... Mudo. Aí ele falou assim, ó, parou, aí falou, pode sair, você já descobriu sua posição, sai do meu campo. Porque foi de má vontade mesmo, né? Mas como eu consegui calar a boca dele... Ele ficou puto também, né? E ele Teve que engolir. Saí 3 gols em 15 minutos, tchau. Só que eu me arrastei dali, todo o percurso de jogar nas posições que não exigia mais e não era a minha, eu saí me arrastando até chegar em casa, uns 2,5 quilômetros. Aí eu falei, calei a boca dele, eu sei jogar. Porra, mas eu sempre jogo as outras salão né, e nunca me estourou desse jeito, será que eu aguento? É coisa de preparo, mas a cabeça de moleque, aí eu deixei passar. Mas de um monte a molecada que jogava comigo, vários fazendo teste, São Paulo, Portuguesa, que era bom time na época. No Corinthians, a molecada que jogava comigo, eu falava, porra, se esse passou no São Paulo, como é que... Eu com certeza eu passaria. Era assim. Então, a construção teve esse... O segundo sonho, eu já tinha matado de desenhar. E esse foi matando, assim, entendendo algumas coisas e abrindo mão de algumas coisas. Acabei fazendo o curso técnico, Do que você fez? Eletrotécnica. Nossa, você teve esse desvio também. Eu fiz técnico em mecânica, Jeff. Eu sei que às vezes a vida... Era a guerra, a mecânica. Era qualquer super, lugar. era super. Né? Imagina eu, quantas meninas tinha na minha turma, você acha? Era foda. E acabei trabalhando em aviação, trabalhei em manutenção de avião na TAM, começo
né? Eu sempre tenho que lembrar, quando eu trabalhei na TAM, foi depois da primeira queda do avião e antes da última queda. Eu não tenho nada, a ver com os aviões que caíram. Quando eu trabalhei lá, manutenção. Era show. Era massa. E Eletropaulo também. E aí eu estava num período... Nesse tempo que você estava desvirtuado do seu caminho, do seu chamado, você desenhava ainda? Sim, compulsoriamente, naquela mesma história que eu estava contando antes, né? Os papéis soltos e sem compromisso nenhum. Era o hobby, né? Você nunca parou, então? Era um hobby. E chegou algum momento que a gente já estava junto e tal. E eu já não estava mais aguentando o trabalho na área técnica. E encontrei um anúncio na época, Fábrica de Quadrinhos, da Quanta. E falei para ela que, tem agora uma escola ali, queria ir, mas não tinha essa coragem realmente. Foi ela que pegou o endereço ali, pôs embaixo do braço. Não tem a menor dúvida. Vocês falaram que vocês ouviram o episódio do Rafa, né? Que ele fala que ele foi 3 vezes até ter coragem de perguntar sobre o curso. Gente, que isso? Não, é que eu trabalhava todo o meu horário, na época que eu estava trabalhando, eu não conseguia, eu nem via a luz do sol nesse período, eu estava virando um vampiro. Eu saía antes, eu trabalhava num prédio, manutenção, ficando no porão, a gente não via nada acontecer no mundo. Então, antes do sol nascer, e chegava em casa já era 10 da noite. Aí eu falei, minha desculpa, essas fugas, né? Minha desculpa era, não tem horário para poder ir lá, é isso aí. Problema nenhum. Ele colocou vários empecilhos. Não vou conseguir ligar. Eu falei, eu ligo. Não, mas esse horário, só horário de funcionamento é de tal. Eu vou. E aí eu fui, mesmo sendo a pessoa mais desorientada que eu conheço, me perco dentro do metrô, mas eu consegui achar. Consegui achar a Fábrica de Quadrinhos e eu fiz a inscrição dele. Caraca. Se não fosse... Obrigada, Regi, por fazer isso. Por todos nós, o Brasil agradece. Imagina? Eu não teria feito abençoado dia. Bom, mas você via ele desenhando sempre, né? Então você sabia também que era um rolê para ele. E eu, naquele momento, assim, para mim, eu nunca fui muito otimista, mas eu sempre fui de incentivar, e ele falava assim para mim, é muito difícil você ver o Jefferson falar a palavra sonho. Ele não é essa pessoa, assim, romântica. Mas ele falou algo que ia nesse encontro, sabe? A minha maior vontade é estudar. Eu falei, mas por que você não vai? E aí eu não aceitava nenhuma das desculpas dele. Não, mas por quê? Por quê? Por quê? E aí eu falei, não, vai. Tá. Fundamental, então. Tá. E aí foi? Fui. Eu só ia... Aí eu fui à aula da noite, né? Então era depois do trabalho, ir direto para lá. Aí mudava, de vez de chegar em casa às 10 horas, chegava 1h da manhã, né? 00:30. Então. Mas era isso, sair do trabalho e ir para Quanta. Com pouco tempo lá, e mesma coisa, como o Rafa falou, eu nem conhecia Marcelo Campos. Não sabia, eu sabia que aquela escola tinha os profissionais que trabalhavam para o mercado americano, né? E o mais famoso na época era o Roger Cruz. Sim. Fazendo X-Men. Mas meu primeiro dia lá, eu entro encantado, um monte de pôsteres, quadros, páginas nas paredes. Subo a escada, a sala que eu ia ter aula, ao lado da porta tinha um original de uma página do Marcelo. Eu nem sabia quem era o Marcelo. Só que aquela página é o que não me deixava entrar na sala. Parei e fiquei. E aquela página é uma das coisas mais impactantes para mim, porque fugia do escopo da anatomia de herói, né? O desenho do Campos era um estilizado muito potente, assim. Com energia, na verdade, né? Uma coisa que conversava com que ficou conhecido depois, com o traço
Brustin e Tartakovsky, por exemplo. E era o traço do Campos. Então, assim, eu nunca tinha estudado desenho. Mas aquele caminho foi uma porrada. Absurdo você falar que tinha desenhado por anos e anos e anos. Nunca tinha estudado desenho. Tudo bem que você não tinha um estudo formal, né? Não, mas assim, não. é muito mais prática do que qualquer outra coisa, né? Não, eu tinha feito, na verdade, assim como na época do futebol ainda. Fiz uma oficina em casa de cultura. Mas você acha que o estudo formal de desenho nesse momento mudou muita coisa pra você? Mudou, porque quando eu fiz com 13, era aquela coisa do sonho ainda. Curioso que nesse curso eu conheci o João Pinheiro, que é outro monstro aí. Sim. Imagina conhecer um moleque aos 13, nunca mais ver. Quando de repente. Quando tá os dois aí trabalhando. Então, mas naquela época foi assim, curso de molecada que tá sem fazer nada. E não foi para lugar nenhum. Nessa época da fábrica primeiro, como eu falei, eu já estava saturado de toda a trajetória até ali. E como ela me colocou lá dentro, né? Pegou pra você, vai sim. Eu vi como eu entrei na conta com a faca nos dentes. Bem isso, assim. Eu tinha que mudar meu caminho, tinha que mudar minha trajetória. Como eu entrei assim, como é que eu faço para fazer isso? Com o timer ligado. Você. Isso. Então, rapidamente eu percebi que eu virei o aluno queridinho do Marcelo. Aquele que põe embaixo do braço, vai apresentar para todo mundo do mercado que visita a escola lá. Ele quis te ajudar, porque você percebeu que um desejo em você. E ele apresentava a todo mundo até 3 vezes, apresentava a mesma pessoa. Assim, a pessoa voltou lá e ele apresentava de novo. Então, teve uma conexão muito forte no campus desde o começo, que só aumentou de virar um irmãozão mesmo. Então, foi pessoas que me ajudaram muito. O Campos, o Cariello, que era sócio dele na época, e um outro quadrinista, que foi um quadrinista moleque, na época, moleque, jovem, mas que era diretor de arte na Abril, e deixou de ser quadrinista. Não consigo me conformar com isso, mas era um quadrinista da época, do começo do século. O Bruno D'Angelo. E parou, mas é um cara que me ajudou demais, tanto para pegar os meus primeiros trabalhos de freela, de ilustrador, na Abril, como me encaixar em publicações até de quadrinho. Tipo, fiz parte de uma coletânea que era de uma panelinha de quadrinistas mais, posso falar, mais abastados. Tinha o Bruno e o irmão dele, Caco, Rafa Coutinho, né, filho da Laerte, mais outros 10. E ele encheu esse moleque da periferia, no meio, vários nariz meio tortinho pro meu lado, mas ele me bancou. É um cara que me ajudou demais nesse sentido. Eu, em algum momento, eu não me via fazer parte daquela turma, mas eu falei, se eu preciso passar alguns desconfortos de estar com uma galera que, eu falo mais dos outros, que não conversa comigo, que não tem, mas eu vou passar porque se é esse o caminho, né, que eu tenho se eu preciso passar por isso, eu vou passar por isso. Eu vou. E aí fui seguindo, né? Assim, aconteceu algumas coisas com essas ajudas que tinha do campus, por exemplo. Tinham outros alunos que foram também. A gente estava pagando o curso no começo, por um tempo. Por 1 ano e meio, era lá. E eu ia desistir. Agora, eu ia desistir, o campus me pegou baixo e falou, mano,
Não vai, não. Você não para. Me tornei bolsista e, na verdade, foi uma caracterização de ser o primeiro bolsista... Como é que fala isso? Integral, assim. Porque antes já tinha o Eberson Santiago, que virou monstrão também em ilustração pelo mundo. O Thiago Os Ossos Tortos. Já tinha uns 3 ali. Tainá foi depois. 3 que ele já estava ajudando nesse caminho de bolsistas, mas eles tinham uma permuta. Eles trabalhavam na recepção, Entendi. arrumar gibiteca, fazer alguma coisa em troca. Aí ele falou, só vem aí, Só não para de desenhar. só não para. Né? Então, a troca comigo foi Que um massa pouco isso, diferente. porque a Quanta tem um programa bem estabelecido de bolsas hoje em dia e meio que nasceu aí. Nasce aí. Que foda. Esse sistema de bolsa só veio se estruturar, eu acho que quase 10 anos depois. Durante esse período, teve um monte de bolsista. Mas tudo nesse esquema. da troca, do entender o que poderia fazer a pessoa se manter, né, fazendo. E dei tanta volta que eu já me perdi. Tá vendo? E a coisa de velho. É coisa de embora, velho. né? Não, tô pensando, tipo, como... Assim, né? A gente tá tendo um retrocesso atualmente que dá nos nervos, né? Parece que, tipo... Eu comentei isso em outra conversa hoje também, de, tipo... Achei que a gente já tinha resolvido umas coisas, que a gente tá voltando a conversar de novo, assim. Eu fico, gente, eu achei que já era... A gente já conversou sobre isso antes. Achei que já tínhamos chegado num acordo e agora parece que tá voltando, assim, né? Mas disse que eu ia falar do, tipo... Cara, imagina se você não ganha bolsa, não continua desenhando, tipo, por causa de um curso, não teríamos Jeff Costa, imagina? E aí vai o outro lado também, né? Quantos outros Jeff Costa não estamos perdendo agora, nesse momento, por pessoas que não têm essa oportunidade? Não tem acesso. Tipo assim, uma coisa absurda que esteja sendo discutida ainda de novo. Enfim, questões. Mas eu tinha perguntado da tua trajetória, continuou estudando, pegou os primeiros trampos da Abril. Aí eu fui parar na animação. Nesse período aí de primeiras oportunidades, eu fiz um freela com o Eberson. Na verdade, o Eberson sempre foi um cara muito diferente. Ele ia atrás de tudo que era possível fazer. Se ele não era capaz, ele chamava alguém para fazer junto. Assim, se ele não é a minha pegada, mas... Eu vou junto e eu levo quem faça direito. Tinha uma pegada muito... Não sei fazer, mas conheço quem faz. Acho que ele tem uma bateria diferente no corpo dele. Ele é muito agilizado. E ele arrumou um trampo, colocou eu e o Fujita. Virou uma equipe ali, os 3, fazendo a página de quadrinho na revista da MTV, sobre o desenho animado que tinham lançado lá na época, que era o Mega Liga de VJs. A gente fez, sei lá, 3 edições. Os caras da animação veio atrás da gente. Esse negócio aí tá bom. Quem que tá fazendo? Quem? Aí conversou com os 3. Resolveram me levar pra produção da animação mesmo. Fiquei lá uns 5, quase 6 anos. Você fazia board? Fazia tudo. Qualquer desenho que tivesse fazendo, a equipe era de 4 pessoas. Meu Deus. A equipe inteira da animação. Depois outro monstrão entrou comigo, né? Eu acabei levando. Como ele não levou nem o Eberson nem o Fujita, aí eu acabei apresentando outro que hoje é diretor de arte de animação na Netflix. Fernando Pequet. Ah, sim. Pequet agora... Ele ia gravar, só que daí ele me revelou que está morando em Vancouver desde janeiro. E eu fiquei tipo... Ué? Não fala nem pra ninguém que se mudou? Mas sim, Pequet é um monstro. Aí entramos os 2 na animação lá. Nem sei se a animação era tensão do Pequet antes disso, sabe? E a gente entrou... Depois que o PQ saiu, aí contrataram 2 pessoas para a vaga dele. Para substituir não dava. Porque assim, eles começaram a produção, era só um cara quem criou. 6 meses ele não estava aguentando, chamou mais um
dobrou a equipe. Mais 6 meses, não dá. Não dá. Dobrou de novo, aí foi eu e PQ. Aí, uns 3 anos depois, PQ sai para estudar em Vancouver. E aí, pô, não dá para substituir a forma que já estava. 3 anos, né? A equipe dos 4 só produzindo. Era para ter dado muito mais aqui, não. 2 para substituir o PQ. E correria. Então, 5 anos depois, eu já não estava saturado de animação. De novo, chegou Achei nesse que ponto nunca de mais, tipo, deu. Não dava. Você tá curtindo esse episódio? Ele só existe graças à nossa queridíssima Escola Revolution, que é quem financia essa festinha aqui pra nós. A gente, óbvio, acha que conversar com artistas é importante, trazer essas conversas pra você é importante, mas mais do que isso, a gente é uma escola de arte, a gente ensina pessoas a aprender tudo o que os artistas que vêm aqui falar sobre estão fazendo. Então, se você quiser aprender arte, se você tem interesse de estudar 3D, 2D, desenho, a Revo é uma ótima escola para isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações para você poder acessar e conhecer todos os nossos cursos. E, já que você é um querido ouvinte da salinha, usando o cupom SALA1604 você tem desconto em todos os nossos cursos. E com burnout, umas paradas Pesado. que eu nunca mais achava que ia me envolver. Mas a gente já tinha 3 filhos. Né? E apareceu uma oportunidade lá, me chamaram para uma produtora que estava desenvolvendo um longa 3D aqui no Brasil. Ficou só na parte da produção, da pré-produção. A equipe estava Eduardo Schau, o Carlos Luzzi, Não chegou a sair? Davi Calil. Não. Esse projeto na pré ficou e não teve outros editais que bancou. Mas foi a produtora que desenvolveu e que até o dono da produtora falou depois, eu contratei você para aquele longa porque quando soube da sua trajetória lá na MTV, me interessei porque ia servir porque eu queria. Foi para o Historietas Assombradas. Sim. Né, da Cartoon. Aí fui útil nesse caminho aí dos Historietas Assombradas. Em seguida, aí que eu já estava me afastando um pouco da produção e fiquei pegando mais board. Para um outro projeto deles, Aventuras de Tita e Muda. E aí agora para os estúdios nascendo, ainda não. Né? Birdo, comecei o board pro Osvaldo. Né? Só que quando essas oportunidades apareceram, teve um também para o estúdio do Rio, lá que a Glass comprou. Hoje, o estúdio do Irmãos do Jorel, eu esqueci. É o Copa? O Copa. E era para outro projeto deles. Tava fazendo board na mesma época aí. Mas eu já não estava aguentando. Não aguentava mais. Foi aí meio que um segundo ponto final na minha relação com a animação. Foi abandonar o storyboard das duas produções na mesma época e me afastei. Só depois de todo esse rolê que quadrinho já estava rolando algumas coisas, mas não de forma consistente ou sendo reconhecido, né? Fato. Eu já tinha feito o Dama do Martinelli e a Tempestade, que aí foi o primeiro HQ Mix que eu ganhei. Ninguém sabia o nome, mas o livro já foi... Já estava ali? Aí, depois de Tempestade, a produção... Não, aí a gente tentou um PROAC. Com o Lilo, né? A parceria foi legal, eu e o Lilo Parra, né? Que fez a Tempestade. Em 14? Velho, saiu em 15. Ou saiu em 14? Não, foi em 15, porque foi logo que a gente se mudou. Ela dançarina, 15, né?
Saiu em 15, o edital era de 14. Uhum. E aí a La Dançarina que muda um pouco mais a visão, valorizando mais o trabalho e reconhecendo o trabalho no meio dos quadrinhos. Sim. Com esse livro aqui vem Jeremias, cai no colo, que Pô, muda, Jeremias é muito maneiro. muda realmente a forma do meio produtivo. A gente não tem como falar mercado aqui, quadrinhos, não. Pessoas que estão interessadas em produzir histórias Sim. aqui no Brasil, reconhecer, e conhecer, na verdade, conhecer meu trabalho, né, com essa oportunidade que vem, com Roseira. Agora, todo mundo já conheceu tanto trabalhando emprestando meu trabalho com desenho para várias outras. Ó, quando o holofote apontou um pouquinho mais para mim, assim, vou mostrar eu roteirista também, entendeu? Porque, pô, eu já tinha... Se eu comecei minha trajetória da Faca nos Dentes em 2001, eu lancei ele em 2019. Era quase 2 décadas e o pessoal não via que eu escrevia ainda. Eu falei, não, já passou da hora, não vai achar que só sei fazer... Como se fosse pouco, né? Ai, Jeff, pelo amor de Deus, Não, cara. então, mas aí que é que eu sempre... Eu tinha as aptidões e estava preparado para fazer, já, só que nunca tinha a janela, a oportunidade e essa visão que vai colando que você só tem essa habilidade, né? Essa faceta. Essa faceta. E o que me interessa mais aqui é contar as minhas histórias, né? Então, chegou em boa hora também. Chegou uma hora que... Não, mas aí também chegou arrombando tudo, né? Daí, não chegou, puderam ignorar. estraçalhou, né? Não tinha como ignorar o que eu coloquei, né? De novo, aquela força do ódio. Você vai colando... O ódio tem esse papel de movimenta, né? O ódio, a raiva, ela gera um negócio de movimentação, né? E aí eu falei, não, eu vou... o espírito que eu estava, depois de passar todo esse rolê e vários burnouts, o espírito que eu fui aqui, eu falei assim, eu vou dar outra voadora. É meio esse espírito que eu estava quando eu lancei isso. Não, dá super pra sentir. E aí, a partir do Roseira mudou muita coisa, né? Mas... Só se vai somando o que Jeremias trouxe. Né? Na verdade, Jeremias trouxe esse holofote e aqui eu provei que o holofote era merecido, sabe? Um pouco do que a gente estava falando antes também, dessa necessidade de validação, né? Então, e real, quase todo livro que eu fiz desde da Tempestade leva prêmio. Que droga, né? Poxa, não, mas que chato. Eu falo nesse lugar de saber que a minha produção vai nesse lugar, não é só eu sei a fórmula de passar em edital. Não sei, não é isso. Não sabe. Não, eu sei a fórmula de fazer chamar a atenção. Seu trabalho é bom mesmo, velho. Faz pra e buscando o meu melhor. Sei que vai vir reconhecimento nas listinhas. Do que eu li meu percurso foi A Dama, depois Jeremias, depois Roseira. Acho que é minhas Dama da Dançarina. A Dama do Martinelli. Eu acho que foi A Dama primeiro. De terror. Foi a primeira coisa que eu li. Foi. E aí... Cara, eu lembro desde primeiras 5, 6 páginas, eu lembro de ler assim e pensar, isso é cinema? Tipo assim, porque eu já tinha, eu fiz faculdade, quando você falou, não sei o que, faculdade de letras, eu fiz faculdade de letras porque eu queria escrever. Pensa se eu escrevo agora, eu não escrevo, Regi. Então, assim, também, sabe? Uma coisa, outra coisa. Então, mas eu fiz faculdade de letras, sempre gostei muito de ler, li muito quadrinho, assim, e lembro, muito perfeitamente da sensação, assim, de ler essas primeiras páginas e pensar, eu nunca vi nada parecido com isso aqui antes. E eu sinto isso, eu senti lendo aqui, quando nasceu Autoestima e tal, e é diferente, assim, porque é como se saltasse, talvez a gente possa começar a falar do livro, mas é como se saltasse para fora da página, assim. É uma coisa muito diferente, porque
Eu li muito mais, né, literatura, texto só do que quadrinho, com certeza. E aí, na literatura, a gente fica com esse negócio na imaginação, assim. E muito do que eu lia de quadrinho, eu sentia mais que as imagens era quase que um apoio visual para o texto, mas que o texto permaneceria funcionando sem a parte visual, assim. Muitos quadrinhos que eu li no seu trabalho. Jamais, assim, ele cresce muito, assim, o texto cresce e o visual cresce quando junta as duas coisas. Então é muito incrível mesmo, assim, eu sinto que eu tô vendo um filme quando eu vejo suas coisas, assim, tipo, é muito foda, cara. Por Sério, isso que a gente fala, por isso que né, você ganha que tanto prêmio, porque é muito bom. E por isso que a gente fala também que é narrativa visual, né? Porque as pessoas pensam que é uma ilustração e Exato. tal, e é uma narrativa mesmo. Então, na arte dele, você vê uma narrativa ali que é uma interpretação do texto, ele também representa muito bem a subjetividade, sabe? Então, ele coloca movimento e eu gosto da forma como ele representa o sentimento. Sim. Então, Não, e isso que eu vários falo que sentimentos, às vezes, assim. Teve uma o Jeremias que eu li do Rafa. Quase arranquei uma página, assim, fazer um print na minha parede, porque o lance do Jeremias ter as expressões, as oficiais e as na sombra, assim, que eu fiquei assim, ó. Eu fiquei tipo, cara, sério, eu tive que parar assim e falar, não acredito que ele tá fazendo um negócio desse. Sério, é muito sensacional, assim. Então, sim, é com certeza uma narrativa visual. E é isso, de você parar e olhar cada quadro, assim, e ficar, cara, tem o texto, e aí tem a imagem, e daí tem o subtexto. E aí você fica... Uma coisa vai alimentando a outra, assim, infinitamente. É muito bom de ler, assim. Nossa, é muito bom. É por isso que eu falo que... Para mim faz toda a diferença a ideia de olhar o desenho como escrita, como uma linguagem. O desenho não é para embelezar, não é para, sabe? Não é só para traduzir também, né? Imagem, não. Então, mas tem gente que faz para fazer a melhor ilustração da vida, né? Aquela coisa, o desenho mais bonito. Não é para embelezar, não é para fazer nesse sentido. É para contar. Né? Da mesma forma que as letras estão lá para isso, o desenho está lá para isso. O meu, pelo menos, está lá para isso. Sim, está a serviço disso, né? Ele não abre mão. Não tem que abrir mão disso, do tesouro? Não, jamais. Mas isso eu ia te perguntar, antes da gente chegar no livro de vocês, do Superman. Você se sentiu limitado nesse sentido? Porque, né, é mais quadradinho, assim, né? Histórias de herói nesse aspecto do texto e imagem. Tipo, nunca li nada assim que tivesse me dado a mesma sensação das outras coisas que eu li suas, assim. Mas chegou a ler esse Superman? Não. Mas agora eu vou ter que, né? Porque geralmente eu olho a história de herói e eu falo... Pega pra... Dá uma olhada. Curioso do Superman que... Eu acho que assim, foi uma situação de uma oportunidade que se ela estivesse acontecendo hoje, não seria eu o escolhido a fazer. Por que você disse? Os editores brasileiros responsáveis pela escolha, os editores da Panini Brasil, que ficaram para decidir quem seria o artista escolhido, hoje não estão mais lá. Ah, tá. Então, e essa rotatividade de editores, né? Isso, a dança das cadeiras estão né? muito... É muito mais movimentado hoje do que foi um dia, assim. As pessoas viviam uma carreira inteira dentro da Abril, por exemplo, né? Não, hoje a dança é muito constante. Sim, deixa eu Então, aqui foi o meu é mais ou menos no meio aí. né? Cadê a bandeira do Brasil? Se fosse hoje, não seria eu. Então, isso assim, junção, né? A linha de... Ah, não, tá aqui já. Né? Você vai me fazer ler Superman, véi. Que ódio. Então, o bacana que eles me escolheram exatamente porque eu fujo do que é o esperado para os super-heróis. A equipe que tinha feito o ano anterior para o Batman também já era... Quer dizer, 2 anos anteriores do Batman e o ano anterior era o Coringa. Que foi o Tainan, que eu já citei aqui, o Tainan com o... Fugiu. Ai, merda.
Castilho. Enquanto Felipe Castilho e a Guzmão nas cores. Não, eu ia falar, Mariana. enquanto você lembra, eu ia jogar essa aqui pra galera. Pensa aí a imagem. Pensa Superman aí na sua casa. Pense, quadrinhos, Superman. 5 segundos e vê o que vem na sua cabeça. Não é isso? Eu aposto que não é isso. Nem cor, nem traço, nem composição. A capa é a minha, né? É a nada. capa da minha história. É. E aí falaram, Jeff, a gente escolheu porque é o seu jeito, o que você tem pra falar. Eu falei, não tem muita coisa pra falar, muita coisa boa pra falar do Superman. Não por causa dele, né? De Eu tô como nessa, ele eu tô nessa aí. é. Então, assim, eles falaram, é meio isso, mas assim, respeito, né? Falei, não, como eu já tinha passado a experiência de ter feito Jeremias, saber que é um produto de outra pessoa que está emprestando na minha mão. Mas não Jeremias vou- ainda, né? Brasil, um contexto, não, mas- a narrativa, né? Mas tem várias História. questões ali também, para saber que Jeremias só passou a ser conhecido depois disso. Né? Então Tem isso também. um ponto que a gente estava mexendo de uma forma que não, né, no Jeremias, Uhum. que ele nunca teve, né? Que mudou algumas coisas ali, que de verdade esse movimento daquela época oportunizou a inserção de fato da Milena, que era um projeto que estava lá meio que engavetado, que tentavam, mas ninguém conseguia trabalhar. E a Milena meio que veio com esse movimento. Mas saber que não é meu. Até onde eu posso ir e, né, a gente, né, que era com calça, que permita a gente falar umas coisas que a gente precisa falar e que passe, né? Eu sabia até onde eu podia ir, né? Podia, e eu falei as coisas que eu queria falar pro Superman, aquele tapa na cara, sem ofender. Em real, apresentei para os editores, né, que era o Guilherme Kroll e a Belle Félix. Os dois amaram de cara e passou para os americanos. Passou para os americanos daquela. E veio. A única coisa dos gringos foi assim. No roteiro a gente não percebeu se tinha algum momento que o Clark trajava. Aí eu falei, na real não tinha uma necessidade de ver ele de cuequinha, da calça e o S no peito. Era uma questão de ideias mesmo, assim. Sim. E eles falaram, não, tá, funcionou tudo, tá massa, mas tenta colocar em algum momento uma porradinha aí, e ele disse Superman. Falei, tá, beleza. Dá pra encaixar, Beleza. dá pra encaixar. Consigo abrir mão dessa partezinha que a gente põe, Que não mudou nada não mudou nada da história que eu queria contar, mas eu só tive que pôr ele fantasiado. Um quadro só não vai matar ninguém, né? Foi umas 4 páginas no fim da história. Mas foi massa porque eu não esperava. Eu já esperava que o pessoal, os editores aqui, que conheciam meu trampo, sabia que ia esperar de mim e que ia me apoiar. Não sabia que ia ser tão fácil passar pelos americanos, passar lá. Né? E aí o curioso é a volta que como eu falei, um alinhamento, né, e saber, como ela falou lá no começo, fiz testes para entrar no mercado e não consegui, até por ter esse desenho mais solto e menos focado em anatomia, que não... Sim. Né, e era muito cobrado na época que eu fazia o teste. Então eu descobri que meu caminho não conversava tanto com o mercado americano, que para desenvolver as habilidades que eu queria desenvolver com o meu quadrinho, não era focado na cena bonita, da anatomia bonita, da perspectiva perfeita. Não era isso que eu estava procurando. E se eu focasse nisso, eu ia perder o que eu estava vendo que era meu caminho. Perdi, né, o bonde de fazer o dinheirinho no mercado lá.
Só que dá a volta 2 décadas depois, cai no colo para eu fazer me tornar o primeiro brasileiro a escrever uma história do Superman. Outros vários tantos desenharam, mas escrever uma história do Superman e fazer a história inteira, tudo do meu jeito, né? É o mundo que capota, Cara de assim, todo mundo. Mas estou esperando chegar a hora do dinheiro. Tem. Nós estamos preparados. Vai ver, não tem como não. Esse projeto. É isso. Cara, eu tava chorando, lendo assim no final, e eu tipo, que droga, que tá acontecendo aqui? Como que foi pra vocês fazerem? Tipo, o Regi, você fechou o texto, daí você fez um pitch pro Jeff e falou assim, ó, tem uma história, por favor, desenhe. Como é que foi isso? Como é que começou? Como é que veio? Surgiu naquele coletivo, né? Sim. Então, a primeira versão de Quando Nasce a Autoestima era para ter 30 páginas só. Eu queria... Então, mas já era a ideia desse coletivo da gente contar as nossas histórias, né? Uhum. E aí o coletivo acabou se desfazendo. E assim, coletânea, né? Uma coletânea, todas essas histórias iam estar Em Time Vejo também estaria, né, nessa coletânea. E aí, né, acabou o coletivo, mas cada um foi tocando seus projetos, né? A Preta estava nesse coletivo também. E aí eu falou, vamos tentar fazer? E aí a gente começou a escrever no PROAC, e a história foi aumentando, e aí eu fui Vocês colocando... escreveram para desenvolvimento ou para publicação já? A publicação. E aí, todos os cursos que eu fazia, eu ia colocando os textos também, porque eu queria falar para as pessoas como a gente se sente. Uhum. Sabe? Eu queria que quando nasce a autoestima, ele desse essa luz nas pessoas de entender o que foi esse projeto político do embranquecimento, o quanto ele foi tão nocivo para muitas pessoas negras e pardas e como ele ainda impacta nas nossas vidas, né? Uhum. O quanto de apagamento teve ali, como que a gente tem dificuldade de se colocar, né? De falar, eu sou negra, eu sou preta, você não é tão branca, mas ao mesmo tempo você não é negra. Como que a gente é lido pela sociedade, como que a gente se fortalece diante disso, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu queria entender por que a minha família tinha esse olhar tão negativo, né, para minhas características físicas, né? Por que eles achavam que eu não tinha sorte? E eu fui me aprofundar nos estudos e eu quis trazer de forma mais explícita possível para tentar contribuir para que outras pessoas não passassem pelas mesmas coisas, né? Outras crianças não passassem pelas mesmas coisas. Então, quando nasce a autoestima, é esse grito mesmo. Gente, olha, isso não acabou, está acontecendo aqui, por favor, vamos, parem, olhem, sabe? Vamos agir. Uhum. Foi nesse sentido. E também de lutar contra o racismo religioso. Sim. Né? Que conforme eu fiz essa imersão e comecei a identificar os racismos velados, porque muitas pessoas falam, você vê racismo em tudo. A gente não vê, a gente não quer ver. Uhum. Porque é muito triste você achar que todo lugar que você vai, em todo momento, tudo que você fizer, você vai sofrer racismo. Então, demora para a gente entender isso. E conforme eu fui entendendo, eu percebi também que, de acordo com as minhas experiências religiosas, familiares, eu também tinha uma subjetividade racista em relação à cultura das comunidades tradicionais de terreiro. Uhum. E aí eu falei, eu quero lutar contra o racismo, mas se eu luto contra o racismo e não incluo nessa luta, né, a defesa da cultura das comunidades tradicionais de terreiro, ela é uma luta incompleta. Então, eu quis trazer isso também, sabe? Então, quando nasce a autoestima, ele é uma história pessoal, mas ele também é a história do Brasil, e ele tem esse grito de urgência da gente tentar lutar aí contra o racismo religioso, contra o racismo velado, que ainda acontece muito. Todos. E você, mas você faz isso de uma forma muito inteligente, assim. Eu acho que isso tem um mérito muito grande. Porque mesmo no livro, né, a personagem, várias pessoas tem ali o dilema entre autoridade e aceitação, né? Que você bota em vários lugares, assim. Acho que você não vai nem para autoridade, nem para aceitação. Você conseguiu achar o 44 ali, sabe? Não é nem o 8, nem o 80. Você conseguiu contar a história, falar tudo que você precisava fazer, sem... Sabe? Só que de uma forma inteligente, porque vai pelo emocional, não vai pelo
o que seria ofensivo, ou culpar as pessoas, ou responsabilizar os outros pela situação que as coisas estão. Mas, tipo, é uma empatia tão rápida que a gente cria com a personagem, assim, nas primeiras páginas, que não tem como não entender o que você está falando, sabe? Tipo, não tem como não se colocar no lugar dela, não tem como não olhar para a situação e achar aquilo um absurdo, ou sentir o que ela está sentindo, assim, tipo, é muito fácil entender. Por isso que eu disse que foi muito inteligente, assim, porque vai cumprir o papel que você queria, sabe? Vai atingir o objetivo que você queria. Disposição, as pessoas continuam olhando de uma forma, como ela falou, mas nem é tão assim. Exato. O tentar desviar do que foi exposto é tão natural para as pessoas. Sim. Mas aqui não tem como. Não tem como desviar. Não tem como desviar, assim, é violento, assim, no pior sentido, assim, do tipo, não tem como, assim, você ver, porque eu acho que quando também se coloca na perspectiva da criança, aí eu acho que conecta mais também. Porque todo mundo já sentiu, né, brancos e pretos, essa sensação de deslocamento, inferiorização da criança, assim, mas aí quando se coloca ela vivendo, acho que, mesmo que não tenha sido uma experiência de racismo, as pessoas conseguem se ver ali, sabe o que é sentir aquela experiência de você não pertencer, de estar fora, de, tipo, se sentir excluído de alguma forma, assim, acho que, né, todas as crianças já tiveram uma experiência parecida, então acho que consegue se relacionar mais. Porque, às vezes, o diálogo não rola porque você não consegue fazer a pessoa se enxergar nesse lugar. Você falou. Eu queria ter o diálogo, sabe? Então, se a gente já parte... E eu sou educadora também. Então, se eu disser que você é racista e pronto, e acabou... Não tem diálogo. Eu pronto e acabei também diálogo. como educadora, porque ser educadora é isso, é você acreditar que a pessoa sempre pode aprender, que a pessoa pode melhorar, é você acreditar que a educação pode mudar, né? Então, eu queria construir esse diálogo. E foi difícil porque eu tive que me despir, né? Eu falo assim, eu estou muito exposta, né? Mas eu precisava me mostrar por inteiro para que as pessoas tentassem entender pelo que eu passei. E, nesse sentido, o desenho dele foi muito importante. Porque eu falava para ele, eu quero que você represente essa cena desse jeito. Né? Que é a cena dos espelhos mesmo. Eu falo assim, eu quero que essa fala seja como se eu tivesse levado um pontapé no peito. E saia quebrando todos os espelhos, assim, sabe? Sim. Então, foi importante para isso. Não, tem várias decisões que eu quero saber aqui, que é tipo... Você entregou o texto para ele. A gente foi vocês foram modificando. fazendo, tipo, página a página, trabalhando que, assim, juntos. A gente, como a gente falou, né? A gente tá junto desde o milênio. Desde o milênio passado. É um casamento antigo, 30 anos já? 29 anos de namoro. Vocês parecem namorados ainda, sabia? Tá fazendo 30 agora, no meio do ano. No meio do ano a gente vai fazer 30. E... Essa, pra mim, foi a pior de todas. Essa cena da festa junina, pra mim, gente... O negócio é assim... Muitas mulheres têm trauma de festa junina, né? Cara... Como eu conheço a trajetória dela, né? Eu só não peguei a fase dela criancinha. Todo o resto você tava lá. Todo o resto estava lá do lado. Então, vinha o roteiro, uma versão... Você ouviu uma coisa... Você não escreveu tudo que você queria falar sobre isso. Ele fala. Porque assim, eu tinha medo de expor um tipo de muito a minha relação família. Mesmo tomando cuidado, né? Eu mudei os personagens, eu mudei a configuração da minha família mesmo. Eu não sou filha única, né? Então, algumas coisas que aconteciam dentro da minha casa, eu joguei para primos, para outras pessoas, né? E a gente fala muito sobre esse racismo que a criança sofre quando ela sai da casa dela e vai para a escola. Mas a gente não fala do racismo que a criança sofre entre os familiares justamente por conta desse projeto político do embranquecimento. Então, quando ele falava assim, você tá sendo muito legal com elas. Olha, eu acho que foi bem pior pelo que você contou. Era um conflito também de, puxa... Será que foi isso mesmo? Então, eu ainda ficava brigando, assim, tentando encontrar justificativas para aquelas pessoas que eram próximas a mim, para elas terem tido aquela atitude. Mas não, a atitude foi horrível mesmo, tem que colocar. Então, ele ficava ali me cutucando, sabe? Não, tem que colocar mesmo. Não, eu acho que faz sentido. Eu acho que você ainda pesa a mão no desenho, porque quando você lê só o texto, obviamente, já é muito cruel, mas a imagem dá uma força muito maior, assim, porque você, no texto, você não
você não dá pra gente o que a gente deveria sentir com o texto. Você fala o que aconteceu, ponto, é um fato. Foi assim, o diálogo foi assim. E daí Jeff vem e tipo, trá! Se isso aí fosse literatura, Não ia ser, não ia dar. É aqui o exemplo que você falou, né? Foi como se fosse um pontapé mesmo, e aí visualmente é isso que tá acontecendo com a personagem. Tá, e vocês foram trabalhando página a página, discutindo coisas. Que legal, que é o tipo de relação que você não consegue ter mais com nenhum roteirista, né? Não, e tem... Faltou coisa aqui. Ele sempre teve isso, né? Sempre isso, pitaqueiro. Toda parceria meio que não sai muito do lugar se eu não me apropriar também um pouco assim. A gente tem que ter uma troca, né, entender muito bem as intenções, até falar, tá, se você queria isso, o texto pode ir mais aqui, mais para lá, né? Mas o curioso é que, assim, quando ele começa a produzir, sabe que ele não tem WhatsApp, né? Sim, Ele não fiquei tem sabendo que você WhatsApp. vive meu sonho, Jeff. Ele usa o celular só... Ele aceitou ter um celular para postar as coisas na página do Instagram, só para isso. Então, quando ele começa a produzir... quando ele começa a produzir, ele some. Então, os roteiristas, os parceiros dele ficam loucos, porque não conseguem encontrar. Ele hiberna ali, fica ali. De mim, ele não tinha como fugir, né? Porque a gente estava lá em casa, né? Então, não tinha como. Foi a diferença maior da produção desse de todos os outros é isso. Cada página que fazia... Tinha aprovação. O acesso dela estava muito imediato, assim. Todos os outros, tipo, eu ia apresentar, sei lá, 30, 40 páginas de uma vez, né? Muito tempo depois, sumia um tempão. Bom, isso também tem uma pergunta que eu queria fazer, porque tem essa decisão visual aqui, né? No livro, desde o começo, existe esse quadrado branco que ele vai aparecendo de vários tamanhos. Às vezes ele vira um retângulo também nas páginas, mas ele sempre está ali, né? No centro, e no final do livro ele desaparece, né? Quem que deu essa ideia aqui? Porque quando eu comecei, eu fiquei tipo... Eu falei... Gente, genial! Meu Deus do céu! Eu falei para ele, eu quero que o branco seja um incômodo. Eu quero encontrar alguma forma de que esse branco seja um incômodo. Porque o que acontece? Como eles formam a nossa subjetividade racista desde criança, eles sempre retratam o que é negativo com a cor preta. Né? Tem até uma história que aconteceu comigo com a minha sobrinha. A gente estava assistindo um desenho e ela falou assim, apareceu um personagem e ela falou, ele é o mal. Eu falei, ué, mas por quê? Como você sabe? Nem passou, a gente não viu nada dele ainda. Porque ele está preto, porque ele é preto. Então, essa é uma forma de eles fazerem com que o racismo propague isso pela subjetividade, né? Então, sempre colocando. Então, eu falei, eu quero que esse branco seja um incômodo, né? Porque justamente o que o projeto político fez com a gente é que a gente fosse embranquecido fisicamente, né, de formas mais violentas, alisando o cabelo, né? Algumas famílias colocavam até o pregador no nariz da criança para afilar o nariz. E intelectualmente também, porque você tinha que se colocar como uma pessoa branca. Você não pode... Tem gente que fala assim, ai, nossa, mas você está falando sobre racismo, mas se eu não falar sobre racismo, eu vou estar falando com uma mulher branca. Eu não sou uma mulher branca, sabe? E mesmo as fontes, né, que a gente acessa muito ocidentalizadas e tudo mais, o que a gente aprende, de onde a gente está construindo conhecimento também, né? São fontes brancas, no padrão da academia, assim. Aí era isso, o roteiro tinha vários momentos da presença do quadro. Com a intenção de incomodar. Muda o roteiro depois aí. Eu quero ver. Eu gosto de fazer essas análises comparativas. Ele só não tinha a presença em toda a página. Aí com essa conversa, a gente tentando encontrar qual o caminho, como que a gente tem que... Como marcar o incômodo ser constante. Aí eu decidi... Aí veio essa decisão. Técnica, eu falei, o quadro vai estar... No começo eu até pensei em fazer sempre com grade de 9 e ia ser isso. Ia ficar sempre igual. Aí depois eu falei, não deixar preso. O quadro branco vai sempre estar. Mas a gente vai ter como splash, e a diagramação às vezes pede que eu brinque um pouco mais. Eu falei, não, vai estar. Mas quando não tá, também tem um peso tão forte. Então, mas ele vai estar sempre para quando não tiver... O impacto não ter o motivo, a importância, né, dele não estar. Mas como ele é esse incômodo constante, eu queria
Que marcar fosse que seja o tempo todo na E história. como é branco, E né? E as funcionou, páginas né? são Porque sempre com todo cor, mundo que ele pega- salta toda vez. Tipo, ninguém passou despercebido pelo quadro branco, Não. né? Não Tem tem como como. as pessoas Todo mundo ignorarem fala, o mas quadro por branco. quê? Por que tem esse quadro? Sempre alguém... Não, teve- todo Tem mundo gente que fala. pergunta por quê? Tem. Teve Mas tem quem- interpretações muito loucas? Tem, Não, e tem as pessoas ficam assim, como se fosse uma charada também, fica querendo tentar teve entender. muitas sacadas, né? Pessoa viajando, umas interpretações e tal, mas teve um evento que a gente estava no Ibirapuera. A mulher ainda falou que era psicóloga. É, nossa, E falou, não. A cara de vocês está ótima agora. Não. eu tive vontade de sair Não. correndo. Falou assim, esse quadro branco é pra... Porque ainda ele tratou o quadrinho como coisa de criança, né? Ainda mais com todo esse peso que tem. Ela falou, esse quadro branco é pra minha filha, minha sobrinha, Desenhar. completar a história? Ela É pra falou ela assim. desenhar, participar da... Não, ela não leu o livro, né? Não, Não, ela estava na feira, a gente estava apresentando o livro, tá. né? E falando sobre questões psicológicas do livro. né? Não, Essas e questões. assim, e- ela falou, Ela tava muito E aí desa- mandou essa. Ela tava muito desavisada. É pra preencher, pra desenhar. Ela, É o Bob Good. Eu sou psicóloga e a gente está tendo que estudar sobre isso, né? Porque tem muitos pacientes que chegam, né, falando. Inclusive eu tenho uma paciente que ela acredita que ela foi despedida por ser negra, mas eu não acho isso. Eu não acho isso é muito bom, né? E aparece isso no teu livro? Aparece em algum Esse diálogo tipo ali, de- em algum momento com as outras professoras, do que é tipo assim, mas eu não falei assim. Sabe? Não foi isso que você tá... Não foi desse jeito. Não é o que você fala, é como você fala. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, era uma tentativa de silenciamento o tempo todo, sabe? Elas não suportavam me ver me colocando da forma como eu me colocava, sabe? E também que também aparece, né? Esse policiamento seu constante, do tipo... Como eu falo as coisas, né? Será que eu falo as coisas? Vale a pena falar as coisas? Que lugares que eu simplesmente não tento ocupar mais, assim. E é enlouquecedor até, porque eu peguei o celular, eu ouvia diversas vezes os áudios que eu mandava no grupo da escola. Falei, gente, mas eu quase enlouquecia mesmo, tentando encontrar onde foi que eu fui agressiva, onde foi Onde que eu mudei fizeram o essa tom. leitura sua? O tom de voz, sabe? Eu falava quase assim, sussurrando no áudio. E elas falando, aquele seu áudio foi o fim da picada. Caraca. A Preta falou uma coisa hoje de manhã também, que a Preta falou muitas coisas fodas, assim. Ela é sensacional. É que ela abre o peito mesmo, né? Ela já vai. É difícil. É triste, né? Ver as experiências pelas quais ela passou, assim, pelas quais ela ainda tem que passar. Enfim, mas ela falou uma coisa que é... A gente está falando sobre espaços e ocupar espaços e essa necessidade e como mudou esse movimento nos últimos 5 anos que, né, é o que eu estava falando agora há pouco, 2020, 2021, a gente achou que, tipo, agora vai, agora vamos, o horizonte está novamente nos favorecendo, o futuro parece um lugar bom e aí, de repente, uma mega onda conservadora, horrível e tal. E aí, dentro da conversa que a gente estava tendo, ela falou que não faz mais sentido para ela tentar ocupar espaços que tentam moer ela, assim. E aí é meio isso que você está falando, né? Do tipo... Como? Para quê? Por isso, assim, o que adianta a gente ocupar espaço onde a gente vai estar mais sozinho? Não é esse, não sabe? faz sentido querer estar nesse lugar, né? Porque assim, a necessidade, todos os outros tipos de povos, raças que convivem nesse país, têm suas comunidades bem estabelecidas, reconhecidas, né? Fazendo toda uma infraestrutura para o seu povo. Um festejo em torno disso, né? Tipo, ver o bairro judeu, o bairro japonês, que era negro, né? O bairro italiano, e toda a estrutura, né? Hospitais. E o cuidado com a preservação da cultura, da língua, da tudo religião, pode. da identidade. Aí, preto não pode juntar para conversar na calçada. Né? Você sentou na porta da sua casa, está conversando com seu vizinho, já chega a polícia. A organização do povo preto é
assusta. é proibida até hoje. Entendeu? Nesse sentido, não existe porque como. continua em curso, né? Esse isso. projeto político do embranquecimento de exterminar as pessoas negras do país, ela continua. As pessoas ainda estão operando sobre essa lógica ainda, né? E aí, quando a gente fala sobre espaços, né, de você estar em espaços que as pessoas não te aceitam, que quer te diminuir, né, ou quer que você embranqueça, e aí eu lembro que o Babá Sidney, ele foi muito importante, né, para mim nessa jornada também. Eu comecei a me consultar com ele, e aí tem uma frase que ele colocou na página dele, que ele fala: romper também é continuar. Então, às vezes, você precisa... Tem isso. Eu coloquei, porque foi algo que me incentivou a sair daquele espaço. Como é que você vai ficar no espaço que te adoece? Sabe? Porque você acha que você vai terminar. Não, você vai continuar. Você precisa sair dali para você continuar a sua vida. Então, por isso que eu falo assim, essas ocupações que a gente vai ver. Eu sou o único negro aqui, eu sou o único negro ali. Quando você vai se percebendo, você vai cada vez se afastando. Né? Mas mesmo que você tinha uma intenção de ocupar e trazer outros, você vai perceber que daqui a pouco você está sozinho. Você vai subindo, e quanto mais sobe nesses espaços, mais sozinho você vai estar, mais distante da sua comunidade. E às vezes o movimento contrário também, né? Estava lendo essa semana uma matéria sobre o carnaval, que originalmente é uma festa preta. E nos últimos anos, assim, a quantidade mesmo dos jurados, das porta-bandeiras, quantidade de... Tipo, é uma festa originalmente preta que está embranquecendo a cada ano, assim. E aí, de novo... Reclamando de falar sobre cultura preta, não pode falar sobre as comunidades tradicionais de terreiro no samba enredo, né? Cada vez mais... Que não faz sentido nenhum, né? O bagulho tem um negócio que chama Ala das Baianas, velho. É pra isso. Aí lembra daquele filme que a gente assistiu? Aquele filme que tinha dos mágicos, dos negros mágicos. Nossa, esse filme você já viu? Não. Acho que é a Sociedade Secreta dos Negros Mágicos. E a função deles é fazer com que os brancos não tenham nenhum incômodo. Confortáveis. Então você tem que manter as pessoas brancas sempre confortáveis. Essa é a sua missão. Caraca. E aí, quando você assiste filme, você fala... A premissa já... É isso, quando a gente está num espaço que você vê maioria de pessoas brancas ali, se você tem que... Para você ser aceito de alguma forma, você não pode causar nenhum desconforto. E causar um desconforto é colocar o dedo na ferida. É falar, todo mundo é racista sim, porque a gente foi educado para ser racista. E quando a gente fala de educação, a gente não fala do seu pai, da sua mãe que te educou para ser assim. A gente fala da sociedade como um todo, né? Mas ninguém quer ouvir isso. Não, porque eu não sou racista. Eu não. E pega a premissa, é muito foda, que ele pega para um lugar assim. Entende que a gente tem que manter essa estrutura dessa forma? A gente deixar todo o branco confortável? Porque se eu me rebelo e faço isso, pode não acontecer comigo, mas eu deixei aquele branco puto que ele vai encontrar uma outra pessoa negra ali no caminho, na próxima esquina, e pode sentar o dedo nela. Acabou. A minha rebeldia pode custar a vida de outro e outro. E não é uma metáfora, né? É a realidade. Então, assim, é pesado pra caramba esse filme. Deviam todos ver. Porque, assim, o que aconteceu naquela reunião foi exatamente o que eu coloquei ali. A professora, não negra, estava na reunião. Era uma reunião que estava falando sobre educação antirracista, sobre a importância da gente falar sobre racismo e trabalhar isso, identificar entre as crianças, porque as crianças reproduzem. E aí ela levanta a mão para dizer que só da gente contar a história dos negros já está bom. Que se ela mostrar para as crianças que ela acha a história dos negros linda, as crianças também vão achar, sabe? Aí levanta um livrinho que ela comprou, agradeço por ser branca. Ela falou isso numa reunião antirracista. Agradeço por ser branca e poder contribuir. E aí, depois de várias falas, eu tive a minha fala. E eu falei assim, olha, todo o direito que os negros têm foi conquistado por muita briga, por luta, e só teve luta porque do outro lado teve resistência. Sim. Sabe? Eu falei, está acontecendo racismo, sim, a gente precisa identificar. E eu falei, quantas pessoas vocês conhecem
que foram eleitas no conselho de escola para ser coordenadora, pessoas negras foram eleitas em conselho de escola para acessar o cargo de coordenação ou de direção. Você tem uma colega negra na escola, você conversa com ela, você sabe da história dela, você não sabe a história do colega que está ali. Em nenhum momento eu citei a fala dela. Mas aí... Não precisava, né? Pois então. Ai, eu me senti tão constrangida. Você... Deveria, Falou. deveria, mas que bom. Então, que a cara mas você serviu. ela não teve vergonha de falar agradeço por ser branca. Não foi esse o constrangimento. O constrangimento foi eu ter falado. Mesmo sem Entende? apontar. Mesmo sem citar nenhuma fala dela. Só colocar a minha opinião e a minha leitura como mulher negra, né? Ela ficou toda envergonhada. E aí a assistente de direção veio falar comigo também. Ai, mas você falou com fulana? Porque ela tá chateada. Eu falei, você prestou atenção no que ela falou? Não, eu só ouvi a sua fala. É, tipo assim, você não tem o direito de estar chateada, né? Entendeu? Você não pode estar puta. Porque foi uma falta de respeito com tudo que a professora tinha falado até aquele momento. Parecia que ela tinha entrado na sala naquela hora. Não, é ego trip, né? Não é? Tipo, você falou. Agora deixa eu falar o que eu acho sobre isso. Que é bobagem. Ai, gente, Racismo é, né? deixa quieto, pra que trabalhar nisso? Por isso que é muito importante, gente. Apenas leiam. Eu deixarei links. Onde é bom? Onde vocês ganham mais dinheiro vendendo isso aqui? Entrando em contato com ela. Deixar o WhatsApp da rede aqui na descrição. Vocês comprarem o livro diretamente com ela, tá bom? Pode ser pelo Instagram também, tá, Vou deixar, gente? vou Pode me chamar. deixar seu Instagram lá. Porque, sério, leiam. É muito incrível, assim. Para além da temática, apesar da temática ser o fundamental aqui, a história e visualmente é incrível, assim. Tipo, é um ótimo livro, ponto, assim. Não tem nem o que dizer, sério. Muito legal que vocês trabalharam juntos. Espero que vocês trabalhem mais juntos. Por favor. Vamos lá, aproveita que você pode bater na porta. Não, gente, dá seus pulos, mulher. Eu tenho que entrar na fila de novo. Já E agora eu já. tenho que entrar na fila com ele também, porque ele vai lançar coisa só dele, né? É? Sim. É? Demorou já, né? Depois Só do Roseira Roseira. Não sustenta. É. Tá bom, então. Tem muita coisa aí pra falar. Então tá. Quando tiver mais próximo de sair, daí eu te chamo de novo e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Estouramos em meia hora a nossa gravação. Eita. E galera. Então vou já pro encerramento. Onde as pessoas encontram vocês hoje? Querem seguir vocês? Querem acompanhar mais o trabalho de vocês? Onde é que elas te acham? O Jeff, nada, né? Aquele meme do Chique Chique Bahia, né? Em algum lugar. Não, ele fala bem pelo Instagram. Se você chamar, ele conversa bem por lá. O meu Instagram é regi_Brás. E o seu? Jeff _ Costa? Eu tô cada vez mais... Offline. Se eu... Um dia me convenceram a ter um Facebook. Quando eu resolvi entrar, tava todo mundo indo embora. Aí quando eu resolvi fazer o Instagram, também já estava perto da debandada, né? Que a IA começou a... Quase que eu não atuo, né? Mas consegue conversar comigo, não vai ligar, não consegue ligar, então consegue mandar uma mensagem no Instagram, que é Jeff _Costa _RM. Você falou que eu podia cantar. Claro, gente, essa mulher, a gente se conheceu numa festa que tinha karaokê, ela humilhou a todos nós, a gente tudo bêbado, até umas horas cantando, daí de repente a gente falou, gente, minha vez. Aí a gente sentou e ficou assistindo. Não, eu vou cantar um trechinho da música que fala sobre o porquê que eu quero escrever, né? Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Marcelo D2. Gente, muito obrigada. Eu sabia que eu gostava muito de falar com vocês. Eu não queria que acabasse. Queria que a gente ficasse trocando mais ideia, lendo mais livro, falando de mais coisa. Mas muito obrigada por terem topado o convite.
Muito feliz que vocês estão aqui. Por favor, voltem. Tá? Porque é sempre muito bom conversar com vocês. Quero saber dos projetos novos, das coisas novas. Por favor, não pare de escrever, Regi. Precisamos, importante, muito bom. E depois me manda o roteiro, que eu quero entender ali o processo. Eu curto muito entender o processo das coisas. Gente, obrigada por terem assistido mais essa Sala 1604. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu amei esse episódio. Se inscrevam no canal se vocês estão vendo no YouTube. Sigam se vocês estão ouvindo no Spotify. E divulguem esse podcast para os outros artistas e outras pessoas que vocês acham que podem gostar de ouvir essa história que a gente contou aqui hoje. E é isso. Pra quem a gente dá tchau? Pra cá, essa câmera aqui. Até a próxima Sala 1604. Tchau.